Hoje eu vou te ensinar uma sacada top para você usar nomes de Instagram que sejam mais autoridade e que tenham mais credibilidade para o seu perfil. Eu tenho certeza que se você seguir a sacada que eu vou te ensinar hoje, a estratégia que eu vou te ensinar hoje, o seu perfil vai ter mais autoridade, mais credibilidade, apenas por conta do nome. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje galera, a gente vai conversar sobre nomes de usuários do Instagram que você tem que usar para ter mais autoridade e mais credibilidade também. Então, autoridade e credibilidade, você precisa usar nomes desse jeito que eu vou ensinar para vocês hoje, porque eu tenho visto muitos perfis no Instagram usando nomes nada a ver, nomes que não faz sentido nenhum, tá ligado? Mesmo que sejam nomes relacionados ao perfil deles, ao nicho deles, esses nomes são muito feios, são muito estranhos de entender. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês os nomes certos, nomes corretos que vocês devem usar, que eu uso e que gera mais autoridade, que gera mais credibilidade para o seu perfil. E talvez seja um erro do nome, apenas um nome, que você já não está conseguindo crescer no seu perfil, ganhar mais seguidores, ter mais engajamento, tudo por causa do nome. Então assiste o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Vai mudar o nome hoje, vai melhorar o seu perfil hoje e já vai começar a ter mais credibilidade aí no seu Instagram ainda hoje. Então assiste até o final e tamo junto, galera. Bom, galera, já estamos aqui na tela do meu celular e nesse vídeo então eu vou falar para vocês sobre o nome aqui do perfil do Instagram. Eu vejo muita gente, muitos afiliados criando perfis de nicho aqui no Instagram e colocando nomes nada a ver, nomes que não tem nada a ver, nomes que não geram nenhuma credibilidade, não geram nenhuma autoridade, tá ligado, meus amigos? Então nesse vídeo eu quero desmistificar para vocês aí, basicamente, o tipo de nome que você tem que colocar, a forma correta, para que você coloque não fique tão feio e nem tão grande e que fique mais tranquilo pro pessoal ler, tá ligado? Então galera, eu vou vir aqui no editar perfil, pra vir aqui no nome, pra mostrar pra vocês aí. Então estamos aqui no nome, tá vendo? O nome do perfil. Bom meus amigos, eu já vou falar pra vocês os tipos de nome que vocês não devem colocar, porque esse tipo de nome não gera nenhuma credibilidade no perfil de vocês, não gera nenhuma autoridade. Então galera, preste atenção, ó, eu vou apagar aqui, ó. Um nome que não gera autoridade nenhuma, tá? É o nome que você coloca assim, ó. Tracinho, aí você põe assim, ó. Guitarra, aí você põe outro tracinho, você coloca rock. Só tô colocando só pra vocês verem, tá pessoal? Rock, aí você coloca, tá ligado meus amigos? Ó, o nome desse não gera nenhuma credibilidade, tá vendo? Ó, nunca coloque tracinhas, tá vendo? Tracinhas aqui pra baixo. E também nunca coloque mais de duas vezes, de dois números, beleza? No máximo um número se der, ou os dois números no máximo. Você põe um, ou você pode pôr 10, ou você pode colocar 09, tá ligado? Nunca coloque, tipo, no final da letra, ou no final do nome, ou no começo do nome, colocar, tipo, 300, né, 372, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver, os números não tem nada a ver com o nome, então, colocar número não gera credibilidade, beleza? Se você quiser colocar dois números, e se você conseguir colocar 01, e aí galera, tá gostando do vídeo? Tá curtindo as técnicas das sacadas de hoje? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, e também se você ainda não é meu aluno do meu treinamento completo, rico com Instagram, clica no primeiro link abaixo desse vídeo e faça a sua inscrição para o treinamento completo, no qual eu vou te ensinar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com o Instagram. Então é isso aí.
continua o vídeo, fica muito top, pessoal. Fica bem legal, beleza? Então, o nome assim não gera credibilidade. Com esse tracinho, números, beleza? Então, isso daqui não gera credibilidade, beleza, pessoal? Ó, beleza? Então, ou assim também, ó, guitarra, aí você foi esse tracinho, rock, aí você foi esse tracinho, tá ligado? Assim, ó, não gera nenhuma credibilidade também, beleza? Eu não indico que você coloque tracinho, nunca coloque tracinho nos seus nomes, beleza? Então aqui também, ó, tá errado, não faça isso. Para você ter nomes que vai gerar valor, que vai gerar credibilidade no seu perfil, o seu nome precisa ser pequeno e não deve ter nenhum tracinho, nenhum pontinho, nada, beleza? Então, por exemplo, enquanto menor for o nome, melhor ainda, pessoal, beleza? Porque o pessoal precisa lembrar do nome de vocês. O pessoal precisa lembrar do nome do perfil de vocês, beleza? Então coloque um nome fácil, um nome simples, que dê pro pessoal entender e lembrar sempre, beleza? Por exemplo, o nome assim, guitarra, guitarra, você coloca, por exemplo, 01, tá vendo? Aí já deu certo, ó. Já deu certo, então eu colocaria com certeza, tá vendo? Ficou muito top assim, ficou bem legal, ficou bem tranquilo, tá ligado? Ou você pode colocar assim, ó. Ou você pode colocar guitarra, guitarra rock, tá vendo? O nome, tipo, dois nomes juntos, assim também fica bem legal, pessoal. Ou então, você pode colocar assim, você pode colocar tipo guitarra rock e o pontinho. O pontinho também, pessoal, eu indico que você use o pontinho, porque o pontinho é mais tranquilo, beleza? O pontinho é bem melhor do que o tracinho, beleza, meus amigos? Então, o pontinho, ó, fica bem mais bonito o nome, já. Então, meus amigos, é isso, galera. Pra você criar perfil aí, que gera mais autoridade pra você, que gera mais credibilidade, é só você usar perfis assim, com nomes pequenos, que no máximo tenha pontinho, e nunca use tracinhos, muito menos números, beleza? Se você quiser usar números, use apenas dois números no máximo aí, por exemplo, 01, ou então 09, sei lá, ou no máximo até o número 10 e tal. Mas nunca coloque, tipo, três números, tá ligado? Ou quatro, ou cinco. Isso vai perder a sua credibilidade todinha aqui no seu nome do perfil. Beleza, galera? Eu vou tentar achar aqui alguns perfis e vamos ver se eles estão com nomes legais aí ou não. Beleza? Então vamos pesquisar aqui. Ó, vou colocar aqui emagrecimento. Porque emagrecimento eu acho mais fácil. Ó, esse daqui já tá errado, tá vendo, galera? Ó, já tá com tracinho. Então esse nome foi ruim. E esse daqui piorou, meus amigos. Ó, se liga. Tá vendo? Ó, esse tipo de nome aqui, ó, não gera nenhuma credibilidade. O nome tá muito grande e tem quatro números, galera. Quatro números. Então, esse nome tá horrível, tá ligado? Tá horrível. Então a pessoa tem que diminuir o nome, tem que diminuir o nome, diminuir o nome e tirar esses números aqui, beleza? Então assim ficou ruim, pessoal. Não deixe dessa forma, beleza? Outro jeito também que tá ruim. Ó, emagrecer, traço, para, traço, sempre. Ó, tem dois traços, aí aqui separa e aqui tem outro traço. Ou seja, tá ruim também, galera. Esse tipo de nome também não gera nenhuma credibilidade, beleza? Então esse perfil também tá ruim, beleza, pessoal? Então isso é pra vocês terem uma ideia de como fazer. Ó, esse daqui tá muito bom. Esse daqui sim, ó. Tá vendo? Ó? Aqui sim, pessoal, ó. Aqui sim tá gerando muita credibilidade. Pena que tem poucos seguidores aqui e tal, mas esse perfil,
Olha o nome que esse perfil consegue colocar. Emagrecer. É o nome mais top que poderia existir pra esse nicho, tá ligado? Então esse nome ficou muito bom. Tá vendo assim? Que é legal, pessoal. O nome pequeno e que não tenha nada de traço, nem pontinho, nem números. Então quanto for assim, melhor. Ó, assim também tá ruim, ó. Tá vendo, ó? Emagrecer, ponto, com, traço, saúde, 12. Então tá horrível esse nome, pessoal. Tá horrível, beleza? Então são nomes que não geram credibilidade, tá vendo? Ó, esse daqui também, ó. Muito grande. Tem dois traços e um número. Emagrecer underline, corretamente underline, top 1. Então, tipo, são nomes que não geram credibilidade, meus amigos. Beleza? Então aqui, ó, tudo nome ruim aqui, ó. Tá vendo? Então nunca faça isso, meus amigos. Nunca faça isso. Beleza? Esse daqui ficou legal, pessoal. Esse daqui ficou legal. Emagrecer, ponto, SEO. Já, tipo, sei lá, mas como. Então, o que eu acho, beleza? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, então é isso, ó. Esse daqui também tá ruim, ó. Emagrecer com saúde, 338. Tem três números aqui, pessoal, então tá ruim, beleza? Ó, tá ruim, esse daqui também tá ruim, ó. Emagrecer moderado saudável 0,00. Emagrecer M20, tá ruim também. São nomes que não geram credibilidade, tá vendo, meus amigos? São nomes que não geram credibilidade, beleza? Então, galera, é isso, pessoal, é isso. Esse daqui foi o único nome que passou legal assim mesmo, que é o emagrecer, com muito top, beleza? Mas é isso, galera, não use números e também não use traços e nem pontos. Quanto mais vocês usarem isso, melhor. E também procurem usar nomes pequenos, beleza? Porque assim as pessoas conseguem lembrar melhor o nome do seu perfil. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É desse jeito aí que você vai criar um nome de perfil, autoridade que gera mais credibilidade. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha curtido tudo que você aprendeu no vídeo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí para você me acompanhar todos os dias. Me segue lá no Instagram e também entre agora mesmo pro meu curso Rico com Instagram, para você aprender comigo, ganhar dinheiro pelo Instagram, como afiliado, como produtor. Eu tenho certeza que o meu treinamento vai mudar a sua vida da água pro vinho, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu, fui, é nóis. Tchau.